Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos ver hoje a primeira aula de um total de 2 aulas sobre radiciação, ok? Você verá ao longo da aula que a radiciação nada mais é do que uma potenciação onde o expoente está na forma de uma fração, ou seja, o expoente é fracionário. Tá certo? Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, novas aulas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Então, vamos começar. Vamos começar, então, radiciação. Em um primeiro momento, vamos ver uma parte um pouco mais conceitual. Olha só. Vamos colocar um N aqui, colocamos o símbolo da raiz, letra A, e isso aqui é igual a x. Bom, cada um desses elementos possui um nome, ok? Esse carinha aqui, por exemplo, ele é chamado de índice. Índice da raiz. Ele é um número sempre positivo e natural, começando a partir do 2. Ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Esse símbolo aqui, que é o próprio símbolo que a gente acha que é o símbolo da raiz, esse aqui, na verdade, ele é chamado de radical. Tá? O valor que está dentro do radical, no caso aqui embaixo dele, vamos dizer, é chamado de radicando. E o resultado dessa operação, esse sim, esse a gente chama de raiz. Ok? Aí, gente, passando por isso daqui, o próximo passo é a gente entender o resultado de uma raiz. Como é que a gente encontra ele? Olha só. Por exemplo, raiz quadrada de 16. Olha que eu falei o seguinte, ó, raiz quadrada, e não precisei colocar aqui o número 2. Quando o número não está aparecendo aqui, é porque esse número aqui é o número 2, o índice vale 2. E uma raiz quadrada de 16, o resultado é 4. Bom, por que é 4? Porque 4 elevado ao quadrado resulta em 16. Tá? O que a gente tem que fazer aqui, no caso, é o seguinte, procurar um número que, elevado ao índice, resulta no radicando. Vamos a outro exemplo. Uma raiz cúbica de 27. Quanto que vai dar isso? 3, né, gente? Por quê? Porque 3 elevado ao cubo resulta no 27. Olha ali. Ó. Outro. Uma raiz índice 5 de 32, por exemplo. Bom, raiz quinta de 32, o resultado é 2. Por quê? Porque a gente tem que encontrar um número que, elevado à potência 5, resulta ao 32. E esse número é o próprio 2. Ó. 2 na 5, o resultado é 32. Agora, olha isso aqui. Ó. Por exemplo, uma raiz quarta do valor 0. Isso aqui é 0. Porque 0 elevado na 4, gente, é igual a 0. Uma observação, ó. 0 elevado a qualquer número que não seja o 0 é igual a 0. Então, aqui, ó, 0, raiz quarta de 0, raiz quinta, raiz de índice n de 0 é sempre 0. Assim como a raiz de um índice qualquer, vamos colocar aqui um 7, por exemplo, do valor 1, tenha certeza, esse valor é sempre igual a 1. Porque o 1 elevado na 7 resulta sempre 1. Tá? Um número 1 elevado a qualquer expoente é sempre o resultado 1. Ok? Pessoal, esse primeiro momento está envolvendo a parte um pouco mais conceitual da radiciação. A gente vai ver ao longo da aula que a radiciação nada mais é do que uma potenciação com expoente fracionário. Isso a gente vai ver ao longo da aula, ok? Antes disso, eu vou abordar 3 cuidados que você deve ter. São dúvidas normalmente que acontecem com os alunos e eu listei em 3 cuidados e gostaria muito que você prestasse atenção em todos eles. Ok? Vamos lá. Vamos descer um pouquinho aqui. E vamos lá. Primeiro cuidado.
Primeiro cuidado. Qual seria? Esse daqui, gente, olha só. O índice, ele tem duas possibilidades, tá? O índice ele pode ser um número par ou ele pode ser um número ímpar. Isso aqui é determinante para o cálculo. Olha só, quando o índice é um número par, vamos colocar aqui uma simbologia, um P ali para designar o número par, o que acontece? O radicando, ou seja, o número que está dentro da raiz, aqui embaixo do radical, esse número aqui, ó, ele deve ser sempre maior ou igual a zero. Agora, em contrapartida, se o índice for um número ímpar, o radicando ali, ele pode ser qualquer número, tá, gente? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser igual a zero, ou seja, é um número real. Olha só, um exemplo. Assim, ó. Raiz quadrada do número menos 4. Isso daqui, gente, é o seguinte. A gente tem que pensar, no caso, em um número que elevado ao quadrado resulta menos 4. Ora, gente, um número elevado ao quadrado, seja qual for esse número, nunca será negativo. Então, nesse exemplo específico, não existe. Por quê? Porque nós temos aqui um índice par. Ó. Nós temos um índice par. No caso, era o 2, né? Agora, se nós pensarmos assim, ó, uma raiz cúbica de 8 e uma raiz cúbica de menos 8, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, vai surgir resultado. Por quê? Porque o índice é ímpar. Sendo o índice ímpar, o nosso radicando aqui não há restrição alguma. Raiz cúbica de 8, no caso, é o 2, e raiz cúbica de menos 8 é o menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado na potência 3 resulta o menos 8. Ok? Vamos a um segundo cuidado. Vamos lá. Um segundo cuidado, gente, diz respeito a isso daqui. Ó. Olha só. Um exemplo. Raiz quadrada de 36, o resultado é 6, tá? E não isso daqui, ó. Muitos alunos fazem essa confusão. Pensam que raiz quadrada de 36, o resultado é mais ou menos 6. Assim como raiz quadrada de 4 mais ou menos 2, raiz quadrada de 9 mais ou menos 3, e isso não é verdade, tá? Talvez a relação que o aluno faça com esse erro aqui, ó, seja na resolução da seguinte equação, ó. Ele faz essa confusão. Uma equação assim, ó, do segundo grau, x ao quadrado igual a 36, bom, a gente resolve isso daqui da seguinte maneira. O x, então, esse quadrado, a gente diz assim, ó, ele vai para o outro lado, tirando mais ou menos raiz quadrada de 36. E esse x, então, fica mais ou menos, raiz de 36 é 6. Talvez venha daqui essa confusão. Só que é o seguinte, gente, aqui a gente tem uma equação de grau 2, uma equação do segundo grau, que nós teremos aula sobre isso daqui, tá? Equação do segundo grau necessariamente tem que ter duas soluções. Nesse caso, seria o 6 positivo e o 6 negativo. As duas soluções podem ser iguais, tá? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. O que acontece aqui, especificamente, é que existe essa confusão aqui. Mas isso aqui não está certo, tá? Raiz quadrada de 36 é somente o 6. Assim como se eu colocar um exemplo assim, ó, menos raiz quadrada de 4. Bom, esse menos que está aqui na frente, ele não tem nada a ver com a resolução da raiz. Ou seja, esse menos eu posso colocá-lo aqui e resolver a raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é o 2. O negativo não tem nada a ver com a história. Assim como aqui em cima, quando não aparece nada é um positivo, o positivo ele continuaria ali na frente do 6. Ok, gente? E um terceiro cuidado, vamos descer um pouquinho, é esse daqui, ó.
Esse daqui já vi algumas vezes em vestibulares, tá, gente? Olha só, algo assim, ó. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Isso daqui, gente, o resultado é módulo de x, tá? E não isso daqui, ó. E não a seguinte situação. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Isso aqui, o aluno pensa que é somente igual a x. Ele faz isso daqui, ó. Olha só. Aqui a gente sabe que tem um 2, por exemplo. Então, corta esse 2 com esse 2, sobrou o x. Mas não é isso que acontece, tá? Querem ver um exemplo? Olha só. Por exemplo, raiz quadrada de menos 3, todo o menos 3 elevado ao quadrado. Bom, isso daqui, gente, você pode até pensar nessa situação de fazer o corta-corta. Aqui, no caso, a gente sabe que tem um 2, então tu corta o 2 daqui com o 2 daqui, e o resultado que sobra é o menos 3 em módulo, tá? Ou seja, menos 3 em módulo, a gente sabe que o resultado é 3. Mas por que isso acontece? Acontece pelo seguinte, ó. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. O raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado, olha só, efetuando a potência aqui dentro da raiz, não vai ficar assim, ó. Menos 3, todo ele elevado ao quadrado, ó, um número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, menos 3 elevado ao quadrado fica 9. E raiz de 9 é 3. Isso, então, satisfaz o resultado que eu apresentei anteriormente. Ou seja, quer fazer o corta-corta? Não há problema. Só que o que sobra é módulo de menos 3. Ok, gente? Muito importante esses 3 cuidados, tá? Acredito até que você já tenha em algum momento na sua vida se deparado com alguma dúvida em relação a isso. Pessoal, vamos continuar agora a aula de radiciação envolvendo as propriedades, estudando elas uma a uma. Acompanhem. Vamos à parte mais importante da aula agora. Propriedades. Propriedades. Vamos à primeira, vou chamar assim, ó, P1, primeira propriedade. Ela diz o seguinte, olha só. Uma raiz de índice n e o teu radicando é a elevado na m. A gente pode falar assim, ó, uma raiz enésima. Uma raiz enésima é uma raiz com índice n, ok? Isso daqui, gente, vai resultar nisso daqui, olha só. A gente conserva o radicando, ou seja, o a elevado na m. E o que acontece aqui? Ó? O índice ele vira denominador do expoente. É isso mesmo, Ferreto? Claro que é. E também acontece isso aqui. Ó. Se a gente tiver uma raiz enésima de um certo valor a, ou seja, a potência aqui é 1, o que a gente faz? A gente conserva o radicando, que é o a na 1, e o índice aqui ó, vira denominador do expoente. O que eu quero, então, deixar bem claro para vocês é o seguinte. Em uma potência onde o expoente é uma fração, como vocês estão vendo aqui, o que acontece? Essa potência aqui nada mais é do que uma raiz, do que um radical. O que acontece? O denominador ele acaba sendo o índice do nosso radical. O denominador vira índice do radical. Vamos ver exemplos sobre isso daqui. Ó. Olha só. Por exemplo, uma raiz cúbica de x elevado na quinta. Quanto é que fica isso daqui? Olha, o x elevado na quinta, que é o nosso radical, a gente conserva ele. Só que o nosso índice, que nesse caso é o 3, ele vai para o denominador do nosso radical, ou seja, fica 5 terços. Ok? Olha um outro exemplo aqui. Ó. Partindo do contrário agora. A gente tem uma potência onde o expoente é uma fração. 2 na 3 meios. Tá? Esse expoente fracionário, isso aqui indica um radical. Ou seja, esse 2 será o índice
será o índice aqui, o 2 virou o índice, o 2 não é necessário colocar. E no radicando, nós vamos ter 2 elevado ao cubo. 2 na potência 3. Bom, 2 na potência 3 a gente sabe que é 8. Isso aqui, então, fica raiz quadrada de 8. Ok? A gente pode ter isso aqui, então, desenvolvido, mas isso aqui eu já vou explicar como é que a gente faz. Certo? Assim como, olha só. Por exemplo, o número 5 elevado ao expoente 1/4. Ó, expoente fracionário, o denominador vira índice. Então, nós vamos ter o 4 aqui. E no radical, nós vamos ter 5 na potência 1. 5 na potência 1, o resultado é 5. Ok? Vamos a um outro exemplo importante aqui. Ó. Mais um exemplo. Olha só. Por exemplo, uma raiz cúbica do número 216. Bom, quanto é que vai ficar isso? O primeiro passo aqui, gente, é você pegar 216 e fatorar ele, decompor em fatores primos. Olha só, 216 dividido por 2 dá 108, dividido por 2, 54, dividido por 2, 27, dividido por 3, 9, dividido por 3, 3 e dividido por 3 dá 1. Ou seja, o que significa? Significa que 216 pode ser escrito como esses fatores aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 na potência 3, vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui vai dar 3 na potência 3, e tudo isso daqui está abaixo do nosso radical de índice 3. Ok? Bom, propriedade de potências agora, olha só. Raiz cúbica, aqui nós temos a multiplicação de dois números que temos o mesmo expoente. Então, a gente pode fazer assim, ó, colocar o expoente aqui do lado de fora do parênteses e vamos fazer 2 vezes o 3. Podemos fazer assim, tá? Isso aqui é igual a quanto? Vamos continuar aqui embaixo. Isso será uma raiz cúbica. 2 vezes 3 dá 6, elevado ao expoente 3. Fechamos aqui. Agora, como a gente viu, né? A gente conserva aqui o radicando, que é 6 ao cubo, e o índice desce como denominador. Ficamos com o 3 aqui, ó. Isso vai ficar 6 elevado na 3 sobre 3. Ora, 3 sobre 3 é 1, ou seja, fica 6 na 1. O resultado é 6. Eu já vou comentar uma maneira bem mais simples de a gente pensar isso daqui, tá, gente? Acompanhe o próximo exemplo. Olha só. Raiz quadrada, vamos fazer aqui embaixo, de 48. Bom, primeira coisa a fazer é a gente decompor o 48. Então, ó, 48, fatorando ele, dividido por 2 dá 24, dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3 e dividido por 3 dá 1. Bom, gente, qual é o macete aqui para a gente resolver isso daí? Vamos fazer assim, ó. Olha só. A gente tem aqui uma resolução de uma raiz cujo índice é 2. É uma raiz quadrada. Se a raiz é quadrada, na fatoração, o que a gente faz? A gente pega de 2 em 2. Olha só. Esse 2 e esse 2 formou um par. Então, vamos fazer assim, ó. E esse 2, então, pulou para fora da raiz. Esse 2 e esse 2 formou mais um par. Então, o 2 pula para fora da raiz. O 3 aqui ficou sozinho. Não formou par com ninguém, já que o índice é 2. Não formou par com ninguém, então ele fica preso dentro da raiz. Bom, como é que fica isso aí, então? Fica assim, ó. Isso aqui, então, é igual. O 2 pulou fora, o 2 pulou fora. Fica 2 vezes o 2. E nós continuamos com uma raiz quadrada. No caso de quem sobrou? Sobrou somente o 3. Isso aqui será, então, 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz quadrada de 3. Ok? Bom, pensando no exemplo aqui de cima.
Olha só como é que seria a maneira mais simples de resolver. Olha só. O índice aqui não é 3? O índice é 3. Se o índice é 3, na fatoração, pega elementos de 3 em 3. Ou seja, forme trios. A gente tem aqui ó, o 2 formando um trio, então o 2 pula para fora. 3, 3, 3, opa, formamos outro trio, então o 3 pula para fora. Conclusão, o raiz cúbica de 216, fatorando ele, o 2 pulou fora, o 3 pulou fora, não ficou ninguém dentro da raiz, ou seja, 2 vezes 3, 6. Bem mais fácil, né, gente? Vamos à propriedade 2, vamos descer um pouquinho. Olha lá. P2, propriedade 2. Vamos colocar assim, ó. Uma raiz enésima de A vezes uma raiz enésima, ou seja, de mesmo índice, portanto, de um valor B. Quanto é que fica isso daqui? Gente, tem uma multiplicação de raízes de mesmo índice. O que a gente faz? Conservamos o índice e multiplicamos os radicandos, ou seja, fica A vezes B e ficou assim. Um exemplo bem básico para isso daqui, tá, gente? Olha só. Por exemplo, raiz cúbica de 3 vezes uma raiz cúbica de 9. Olha só. Raiz cúbica de 3 não é um valor exato, nem o raiz cúbica de 9. Agora, como a gente tem uma multiplicação de mesmos índices, o que a gente faz? Conservamos os índices, que no caso é o 3, e multiplicamos os radicandos, que é o 3 e o 9. Fica, então, 3 vezes o 9. Isso aqui vira uma raiz cúbica, então, de 27. E raiz cúbica de 27 é um valor exato, que no caso é o 3, porque 3 ao cubo é o 27. Ok? Vamos a P3. Olha só, a ideia é bem parecida, só que agora a gente vai envolver uma divisão. Uma raiz enésima do valor A dividido por uma raiz enésima de um valor B. O que a gente faz? A gente, então, conserva a raiz enésima e trabalha apenas com os radicandos. Como é uma divisão, vai ficar A dividido por B. Fechamos a raiz. Certo? Vamos a um exemplo. Olha só. Raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Bom, raiz quadrada de 8 não é um valor exato, nem o raiz quadrada de 2. Agora, como nós temos raízes quadradas aqui na divisão, a gente mantém essa raiz quadrada, só que faz a divisão dos radicandos. Ou seja, 8 dividido por 2. Isso daqui dá 4, e raiz de 4 a gente sabe que é 2. Nesse momento, é hora de um breve e importante comentário. Nas propriedades 2 e 3, a gente tratou com multiplicação e divisão. Talvez você se pergunte, Ferreto, e na adição e na subtração? Pessoal, olha só. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, o resultado é raiz quadrada de 6. Agora, raiz de 2 mais raiz de 3 não é raiz quadrada de 5. Ok? Mesma coisa na subtração. A gente não pode fazer isso daí. Como é que fica, então, Ferreto? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 fica simplesmente raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Não há o que fazer. Ok? Vamos continuar na P4. Tranquilo, né, gente? Vamos descer um pouquinho. Tá bom aqui. Vamos para a P4. Propriedade 4. Olha só. Raiz enésima de um valor A, e toda essa raiz está elevada ao expoente m. Agora, olha o que acontece aqui, ó. Esse m aqui, ó, ele é o expoente de todo o radical. Então, sem problema nenhum, olha o que você pode fazer. Você pode fazer sempre isso daqui, ó. Esse m ele pode descer e virar expoente do teu radicando sem problema
Nenhum. Olha só, isso aqui então fica uma raiz enésima de A elevado ao expoente m. Ok? Vamos ver um exemplo sobre isso daí. Raiz quadrada de 2 elevado ao expoente 4. Então, como eu comentei, ó, esse 4 aqui, ó, ele pode descer, virar o expoente do 2, sem problema nenhum. Isso aqui, então, vai ficar raiz quadrada de 2 no expoente 4. 2 na 4 é 16, então fica raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16, o resultado é 4. Ok? Agora você pode ter pensado assim, poxa, mas não dá para fazer de maneira diferente? Dá sim, meu amigo, olha só. Por exemplo, uma raiz quadrada de 3 e tudo isso elevado ao expoente 6. Olha só o que muitos alunos fazem e está correto, olha só. Aqui nós temos o índice 2, né? Já que ele não aparece, vamos colocá-lo aqui. A gente pode simplificar aqui, ó, o 2 e o 6. Como assim? Divide por 2 fica 1, divide por 2 sobrou quem aqui? Ficou 3. E nesse corta-corta, o radical some. Ou seja, ficou apenas o 3, isso elevado a quem? Ao expoente 3, e esse resultado é 27. Olha uma outra maneira. Por exemplo, raiz de índice 4, ou seja, uma raiz quarta, de 25, e tudo isso daqui, ó, está sendo elevado ao quadrado. Olha só o que você pode fazer. Bom, índice 4, expoente 2. Opa, dá para cortar aqui? Claro que dá. Divide por 2, ficou 1. Divide por 2, ficou 2. Ou seja, sobrou uma raiz com índice 2. Então, ficou uma raiz quadrada de quem? Do 25. E raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Vamos fazer a P5 aqui do lado, olha só. P5. Bom, qual é a situação aqui? Ó? Essa daqui, ó. A tal da raiz, olha só. Uma raiz de índice m, de uma raiz de índice n, de um certo valor a. Bom, o que acontece aqui, gente? Acontece o seguinte. Raiz de raiz, os índices eles vão se multiplicando, tá? Então, olha só. Uma raiz como essa daqui vai se tornar assim, ó. Multiplicamos os índices, fica m vezes o n do nosso radicando a. Ok? Por exemplo, uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de x ao quadrado. Como é que fica isso daqui? Poxa, é uma raiz de uma raiz? Então, o que vai acontecer? Esse número 2 que está aqui, ó, ele vai acabar multiplicando esse 3 aqui. E vai acontecer o quê, então? Vai ficar uma raiz 2 vezes 3, uma raiz com índice 6. De quem? Do x ao quadrado. Bom, nesse caso, como a gente viu no exemplo anterior, o 6 e o 2 aqui, eles podem simplificar. Divide por 2, sobrou 1. Divide por 2, sobrou 3. Ou seja, ficamos aqui com uma raiz cúbica do valor x. Somente isso. Olha um outro exemplo. Raiz de raiz. Ó. Uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de uma raiz quadrada de 27. Ferreto, pode ter esse encadeamento? Claro que pode. Olha só, raiz de raiz de raiz. O que a gente faz? Esses índices que estão aqui, ó, que no caso o 2 e o 2, eles vão todos se multiplicar. Então, vai ficar como? Ó, 2 vezes 3 dá 6, vezes o 2 dá 12. Isso aqui, então, dá um índice 12. Qual é o radicando? O 27. Bom, o 27, a gente sabe que é 3 elevado ao cubo. Então, isso vai ficar uma raiz índice 12 de 3 elevado na potência 3. Como a gente viu na parte anterior, a gente pode simplificar aqui. Ó. Divide por 3 vai ficar 1, divide por 3 fica 4. Então, essa raiz aqui nada mais é do que uma raiz quarta
de um radicando igual a 3. Vamos finalizar com a P6 agora. Olha essa propriedade aqui. Por exemplo, assim, ó, uma raiz enésima de um valor a elevado no expoente m. Por exemplo, assim. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que isso daqui, ó. Uma raiz enésima vezes um certo valor k, desde que o a na m, o expoente m também seja multiplicado pelo mesmo valor k. Ok? Se eu escrever assim, ó, raiz quadrada de a ao cubo. Olha só, se eu multiplicar esse índice aqui por 2 e esse expoente por 2, nós vamos ter isso aqui, ó, uma raiz quarta, expoente vezes 2, fica a na 6. É a mesma coisa que multiplicarmos também o índice por 3 e o expoente por 3. Isso vai ficar 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3, 9. A elevado na 9. Também por 4. 4 vezes 2 dá 8, ou seja, uma raiz oitava. 4 vezes 3 dá 12. Isso dá a elevado na 12. E assim sucessivamente. Todos esses radicais aqui possuem o mesmo valor, tá, gente? Não alteramos em nada, desde que nós multiplicarmos o expoente e o índice pelo mesmo número inteiro, ok? Uma aplicação para essa sexta propriedade é isso daqui, ó. Qual é o maior número? Qual é o maior número? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, uma raiz quadrada de 5 e uma raiz quadrada de 3, como eles possuem o mesmo índice, aqui está fácil perceber que o raiz quadrada de 5 é maior que a raiz quadrada de 3. Assim como, se eu colocar uma raiz cúbica de 7 frente a uma raiz cúbica de 10, a gente, tendo os mesmos índices, a gente consegue tranquilamente dizer que o raiz cúbica de 10 é um valor maior que o raiz cúbica de 7. Agora, a situação muda quando os índices forem diferentes. Por exemplo, uma raiz cúbica de 5 frente a uma raiz quarta de 8. Olha só. Bom, como é que a gente resolve isso daqui para saber qual deles é maior? Gente, a primeira coisa a fazermos aqui é o seguinte: trabalharmos com os índices. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre eles, ó, entre o 3 e o 4. Vamos lembrar aqui, ó, fatorando simultaneamente o 3 e o 4, o que nós vamos ter? Dividido por 2 dá 2, o 3 permanece. Dividido por 2 dá 1, o 3 permanece. Agora, dividido por 3 vai dar 1. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4 é 2 vezes 2 vezes 3. Isso aqui, o resultado é 12. Pessoal, vou parar um pouquinho só para falar uma coisa. Aqui a gente calculou o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4. Lembra que a gente já estudou que o 3 e o 4 eles são primos entre si? O que são primos entre si mesmo? São números que o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Se você pensar, qual é o maior número que divide o 3 e o 4 simultaneamente? É o número 1. Pode pensar também assim, ó. Em uma fração 3 sobre 4, dá para simplificar? Não dá, né? Então, eles são primos entre si. Então, o mínimo múltiplo comum entre primos entre si, pode ser 2, 3 ou mais primos entre si, o resultado do mínimo múltiplo comum é a multiplicação entre eles. Nesse caso, 3 e o 4, 3 vezes 4, 12. Nem é necessário ter feito a fatoração. Ok? Vamos continuar agora. Esse mínimo múltiplo comum, ele acaba virando o índice das raízes. Olha só,
Aqui nós tínhamos, então, índice 3, passamos a ter índice 12. Olha só, índice 12, da mesma forma aqui, ó. Índice 12. No radical, aqui nós temos o 5 e na segunda raiz nós temos um 8. Bom, mas deixa assim, Ferreto? Não. Segundo a propriedade 6, o que acontece mesmo? Analisar isso daqui, ó. O 3 se transformou em 12. O 4 se transformou em 12. No caso do 3, para 12, ele foi nada mais, nada menos que multiplicado por 4. E no 4, virando 12, ele nada mais, nada menos foi multiplicado por 3. Então, o que a gente viu na propriedade 6? Se nós multiplicarmos um índice por um número, opa, o expoente também tem que ser multiplicado por esse número. Aqui nós temos um expoente 1. Como não aparece nada, então se a gente multiplicou o índice por 4, o expoente também deve ser multiplicado por 4. Então, 4 vezes 1, 4. Da mesma forma, ó, multiplicamos, nesse caso, o índice por 3, o expoente, que aqui é 1, deve ser multiplicado por 3 também. 3 vezes 1, 3. Ok? Agora, olha só, presta atenção numa coisa aqui. Ó. Se eu simplificar o 4 e o 12, divide por 4 dá 1, divide por 4 dá 3. E transformamos na raiz inicial. Mas não é esse o caso. O que aconteceu aqui? Nós estamos numa situação que a gente desejava. A gente desejava o quê? Termos índices iguais. Então, nós temos na primeira raiz aqui, ó, uma raiz com índice 12 do número 5 na 4. 5 elevado ao expoente 4 é 625. Agora, o expoente, o índice 12, de 8 ao cubo. 8 ao cubo dá 512, gente. 8 vezes 8 vezes 8, 512. Agora a gente tem plena possibilidade de fazer o quê? De compararmos as raízes. A gente tem uma raiz 12 de 625 e uma raiz de índice 12, 512. Então, a da esquerda ela é maior, gente, que a da direita. Então, nós vamos ter aqui também, e por último, o que a gente queria. Raiz cúbica de 5 é um valor maior que raiz quarta de 8. Certinho? Pessoal, vimos todo o assunto teórico que envolve radiciação. Como eu já havia falado, a radiciação nada mais é do que uma potenciação onde o expoente está em forma de uma fração. Ok? Vamos ver agora a segunda aula e lá vamos resolver algumas questões para você ver como esse assunto é cobrado. Ok? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em gostei, também faça comentários. Certo? Até a próxima aula.